Há muitos anos atrás, eu fui pregar numa cidade pequena no Rio de Janeiro. Chegando lá, eu saí da minha casa com o único dinheiro, que era da passagem de ônibus. Nem comer eu tinha dinheiro para comer. Fui para lá porque eles iriam me ressarcir logo após eu chegasse com a passagem de vinda e a passagem que eu tinha gasto, com o dinheiro para eu comer no meio da estrada ao vir e ir embora para casa. Chegando lá, gente, eu não consegui pregar porque não tinha ninguém. A igreja estava trancada, tudo fechado, parecia que estava um deserto na época de pandemia da Covid-19 naquela época. Parecia que estávamos vivendo justamente aquele momento. Ninguém na rua. Até que passou uma senhora morena, e disse: o que você está fazendo aqui? Eu estou esperando os jovens, porque vai ter um encontro aqui hoje. E meu filho? Eles foram para um evento na Canção Nova, acho que é um tal de PHM. Eu disse: e agora, o que eu vou fazer? Eu estou sozinho aqui, não tenho dinheiro para comer, não tenho onde dormir, não tem como ir embora para casa. Ela disse assim: vem comigo, fica na minha casa, será um prazer te receber. Gente, eu fui para a casa dela. Chegando no portão da casa dela, eu vi que era um centro espírita. Então eu comecei: Jesus, tem misericórdia de mim. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dormir na rua ou eu vou dormir no centro espírita? Mas vocês não sabem o que aconteceu. Entrando na casa da senhora, tinha uma refeição pronta. Eu me alimentei e pensando naquela palavra, né? Te darão veneno para comer e tu não morrerás. Pensando eu, mas eu estava não com medo, eu estava me sentindo mal, porque eu não estava no lugar onde professava a minha fé. E ela me colocou para dormir. Gente, do lado da minha cama, onde ela colocou, tinha uma pombagira dos 2 metros de altura, de biquíni, com o corpo assim, ó. Sei lá, uma coisa esquisita. Dormi, rezei um rosário, obviamente. Li a palavra de Deus, fiz minha oração pessoal e fui dormir. Pela manhã, acordo, café da manhã já estava pronto, ela me convidou para tomar e eu tomei. Mas antes de ir embora, eu disse para ela: eu posso pregar o querigma para você? Eu posso pregar o amor de Deus para você? Ela disse sim. Então eu comecei a falar do amor de Deus, das consequências desse amor. Comecei a falar do pecado, comecei a falar de Jesus Salvador, comecei a falar do batismo no Espírito Santo, onde eu impus as mãos sobre elas e pedi o batismo no Espírito Santo para aquela vida. E tudo bem, ela me deu dinheiro para mim vir embora. Ela me deu dinheiro para alimentação e ainda me ressarciu o dinheiro da passagem que eu tinha gasto. Coisa que não tinha acontecido, porque não tinha aparecido ninguém para eu pregar. Moral da história. Fui embora de lá e os anos se passaram. O tempo passou e eu fui pregar um congresso para jovens em Belo Horizonte. Estava lotado de jovens. E no término da minha pregação, alguém levanta a mão e diz: ei! Aí eu disse: oi, eu posso falar com você? Eu digo: pode sim. Eu desci do palco e eu fui conversar com um rapaz que me abraçou e disse: você é o Omar de Matos? Eu disse: sim, eu quero te agradecer. Eu disse: por quê? Porque lembra naquela época que você foi pregar um retiro na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, num lugar, na zona rural, e você pregou, não tinha onde dormir, dormiu na casa de uma senhora, aquela mulher era minha avó. Depois que você saiu de lá, ela se decidiu batizar, crismar, fazer a primeira comunhão e renovar o seu casamento. Minha avó morreu 6 meses depois e ela morreu com todos os sacramentos. O que eu quero dizer com isso? Você não foi chamado para ser pregador para a multidão, meu irmão. Você foi chamado para viver o evangelho em qualquer lugar que seja. Nós não fomos chamados para anunciar o evangelho para multidões de pessoas. Se isso acontecer, louvado seja Deus. É o meu chamado também de pregar o evangelho a todas as criaturas. Não importa a quantidade de pessoas que estiverem lá me ouvindo. O importante é que eu viva o que eu digo e pregue a verdade de Jesus. O que eu quero finalizar aqui para dizer é: você foi chamado, escolhido e selecionado para fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. Aquela pregação estava marcada no Rio de Janeiro, numa zona rural, não para aqueles jovens. Eu fui lá, Deus me tirou da minha casa para chegar até lá e pregar para uma pessoa. E essa pessoa se transformou. O jovem ainda disse: minha avó quebrou todas aquelas imundícies espíritas
tudo aquilo que lembrava o inferno, a minha avó jogou fora, derrubou a casa e foi morar de aluguel, porque os demônios não permitiam que ela ficava lá. Eles atordoavam, mas ela ficou liberta, porque renunciou o diabo. Entende que Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre? Eu sei que é um testemunho um pouco grande, mas eu gostaria muito que você compartilhasse esse testemunho, porque afinal de contas, Jesus transformou uma vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O que eu quero finalizar aqui para dizer é: você foi chamado, escolhido e selecionado para fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. Aquela pregação estava marcada no Rio de Janeiro, numa zona rural, não para aqueles jovens. Eu fui lá, Deus me tirou da minha casa para chegar até lá e pregar para uma pessoa, e essa pessoa se transformou. O jovem ainda disse: minha avó quebrou todas aquelas imundícies espíritas, tudo aquilo que lembrava o inferno, a minha avó jogou fora, derrubou a casa e foi morar de aluguel, porque os demônios não permitiam que ela ficava lá. Eles atordoavam, mas ela ficou liberta, porque renunciou o diabo. Entende que Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre? Eu sei que é um testemunho um pouco grande, mas eu gostaria muito que você compartilhasse esse testemunho, porque afinal de contas, Jesus transformou uma vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.